Olha aqui, nós vamos falar, eu vou fazer um editorial aqui sobre a inserção do Brasil no mundo, né? Aconteceu uma coisa importante, o Senado brasileiro teve uma atitude digna. Nós vamos falar daqui a pouco. Porque nós temos um ministro das Relações Exteriores que está destruindo a reputação do Brasil, ou o que resta da reputação do Brasil no exterior, né? Está colocando em risco a galinha dos ovos de ouro do Brasil na economia, que é o agronegócio, né? Que entrou ali na fase de risco, na faixa de risco. E senadores ligados à área, felizmente, estão começando a reagir, né? Mas houve um tempo, já houve, e eu quero crer que nós vamos ainda nos recuperar deste desastre civilizacional que está em curso, que o que está em curso é um desastre civilizacional civilizatório aqui no Brasil. Estão sendo conjuradas, estão se juntando as piores forças do país, o que o país produziu até hoje de mais nefasto, de mais ignorante, de mais burro, de mais truculento, de mais incompetente, né? Mas houve um tempo que a gente... Vocês sabem que o Brasil esteve muito perto do Oscar e não foi nessas coisas mais recentes que houve ali, indicação disso, daquilo. Não. Sim. O Brasil praticamente ganhou um Oscar. Claro que com todas as vênias, né? Em 1954, o Vinícius escreveu a peça Orfeu da Conceição. Essa peça, com música dele, em parceria com Tom Jobim. Aliás, inaugura a parceria dos dois, que duraria vida fora e produziu algumas das melhores coisas que o Brasil tem em música e que fez sucesso mundial de verdade. Não é essa coisa do fanismo babaca e barato, né? Este roteiro do Vinícius deu um roteiro para um filme chamado Orfeu Negro, né? O Orfeu do Carnaval, né? Do Marcel Camus. Não confundir com Albert Camus, que era o escritor. Do cineasta Marcel Camus. Momento cultural. Uma coprodução italiana, francesa e brasileira. Tinha produtores brasileiros ali. Tinha uma produtora brasileira, né? Usou-se a estrutura da Vera Cruz para fazer esse filme. Atores brasileiros com trilha sonora brasileira, né? Parte da trilha que está no filme está na peça Orfeu da Conceição. Esta música de que eu vou falar agora não está no filme, mas está na peça. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, em 59, ganhou o Globo de Ouro em 60, melhor filme estrangeiro, e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Com atores brasileiros. Foi o momento em que o Brasil, de fato, chegou mais perto do Oscar, né? A produção foi registrada como uma produção francesa. Mas, insisto, era uma coprodução italiana, francesa e brasileira. Roteiro original Vinícius de Moraes, trilha do filme Vinícius e Tom Jobim, né? Na peça, não está no filme. Aliás, o disco da peça vocês encontram no YouTube, tá lá, né? Na trilha da peça tem aquela que, a meu ver, uma das grandes músicas da parceria, e insisto, né? Um momento em que o Brasil sonhou grande e conseguiu ser grande. Quem sabe a gente recupere um pouco o sentido de decência. Vamos apostar que isso é possível, né? Vamos ser otimistas. Solta, Vale Bene. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. Vai tua vida, é uma linda canção de amor.
a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma cidade a cantar, uma mulher a cantar, a sorrir, a pedir, a cantar, a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, Verdade que ninguém vê. verdade que ninguém vê. Se todos fossem luz. Se todos fossem no mundo iguais a você. É isso! Existiria a verdade, verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais a você. Faz tempo que a gente não pode dizer isso, né? As coisas andam difíceis. Registrado aí um momento de grandeza do Brasil. Mas é preciso, nesses 3 últimos programas deste ano, né? Porque nós paramos agora sexta-feira, o É da Coisa vai ter uma folga, né? A Band News FM continua aqui com os meninos vigilantes, o melhor jornalismo do rádio brasileiro. É preciso que a gente aponte, coloque o dedo em algumas feridas para corrigir coisas. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, sim. Hã? Quando a coisa está errada. Felizmente, o Senado tomou uma atitude digna e espero que isso se repita muitas vezes. Espero que derrota atrás de derrota seja impingida ao governo nesta área para que um delinquente intelectual deixe o Ministério das Relações Exteriores, que é o ministro Ernesto Araújo. Ele não tem condições técnicas, ele não tem condições políticas, ele não tem condições intelectuais de continuar no cargo, porque ele está prejudicando o Brasil. A que eu estou me referindo? O Itamaraty indicou o diplomata Fábio Mendes Marzano para um posto de delegado permanente do Brasil em Genebra, órgão da ONU. A derrota no Senado, porque esse cargo tem que ser aprovado pelo Senado, foi acachapante. 37-9. 37-9. Notem, mas um monte de gente não votou. E daí? Não estar lá também é rejeitar. A rigor, a indicação do governo teve 9 votos. Porque quem não compareceu não quis comparecer. Não quis endossar a patuscada. A rejeição nem é ao Fábio Mendes Marzano, que ninguém sabe direito quem é. A rejeição é o Ernesto Araújo. E esta rejeição, ela tem um contexto. A indicação de um diplomata para esta função passa pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara, onde tem uma sabatina. Então faz primeiro a sabatina na Comissão da Câmara do Senado, faz a sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois vai o voto a plenário, voto secreto.
o que é correto também, para o governo não ficar patrulhando os senadores. A senadora Cátia Abreu, que vem do agronegócio, ela foi presidente do Conselho Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela criou a atual CNA com o poder que a CNA tem. A Cátia Abreu é a grande responsável pela certificação das commodities agroindustriais brasileiras no mundo. Quando a senadora Cátia Abreu assume a CNA, a carne brasileira estava amaldiçoada, a soja brasileira estava amaldiçoada, ela conseguiu mudar isso. A Cátia Abreu liderou os esforços para criar o atual Código Florestal, que é bom. Eu fui uma das pessoas, vocês encontram na internet, que mais brigaram em favor do Código Florestal. Esse que nós temos. Que é bom para o Brasil, que é bom para a preservação da natureza, que é bom para a ecologia. Sim, os ecologistas queriam uma coisa mais dura, mais radical, que eu achava impossível, porque aí prejudicaria a produção brasileira e não faz sentido prejudicar a produção brasileira. Porque com o atual código nós conseguimos preservar a natureza como se deve fazer hoje, porque também ela é uma commodity hoje, e se consegue produzir. O Brasil conseguiu se tornar o maior produtor mundial de alimentos, exportador. Só que o governo Bolsonaro está destruindo isso. E não é com o apoio do agronegócio. Há uma entidade, nós já falamos dela aqui, que reúne quase 300 empresas. Então, as maiores produtoras de proteína animal, de proteína vegetal no mundo. Está lá a JBS, a BR Foods, todos os bancos grandes, as grandes indústrias, pedindo a preservação da natureza, pedindo que o Código Florestal seja respeitado. E, no entanto, nós temos este senhor, Ricardo Salles, destruindo o que resta de respeitabilidade para o setor lá fora. Aí a Cátia Abreu indagou o senhor Fábio Mendes Marzano, que afinal de contas vai representar o Brasil lá fora, né? Dizendo, olha, como é que ele via essa questão, como é que ele via as dificuldades do acordo do Brasil, do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, que hoje subiu no telhado, porque os países europeus não querem endossar o acordo em razão das questões ambientais do Brasil, sobretudo. Aí ele muito arrogantemente disse que não ia responder, porque não era da área dele, ele não ia falar sobre isso, que a preocupação dela era outra. A senadora insistiu, ele disse que não ia responder, porque no Itamaraty todo mundo tem que baixar a cabeça para Ernesto Araújo. E aí os senadores, inclusive o Major Olímpio, para usar minha metáfora de sempre que eu adotei, né? Que não é da mesma enfermaria que eu sou, não gosto daquele estilo, tá. De qualquer modo, comandou a rejeição e fez muito bem. E fez muito bem. Não pode mais passar nenhuma indicação do Itamaraty no Senado, nenhuma. Se Schopenhauer aparecer no Itamaraty e for indicado, tem que ser rejeitado. A menos que declare a sua independência. Como isso não vai acontecer, independência intelectual. Como isso não vai acontecer, não pode ser aprovado. Porque isso significa endossar Ernesto Araújo. Com todas as indignidades que o Itamaraty está fazendo. Hoje, por exemplo, saiu uma nota contestando matéria que saiu no Estadão, que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né, o Nestor Forster, ficou mandando relatórios para cá, recomendando ao Brasil que não reconhecesse o Joe Biden como vitorioso na eleição. Dando esperanças de que o Trump iria conseguir reverter o resultado. O que desde sempre era considerado uma impossibilidade por qualquer pessoa que conhecesse a área. Por quê? Porque esse Nestor Forster é um aliado do Araújo.
pertencem à mesma igreja de pensamento, literalmente. Não se esqueça que o Araújo escreveu um artigo falando do Deus do Trump. Dizendo que o Trump era a grande fronteira de defesa do Deus do Ocidente. Olha a barbaridade. Ele chama as preocupações com o aquecimento global de climatismo. Coronavírus, não, para ele não existe. É o comunavírus. É uma falsa preocupação. É uma tramóia internacional. Vocês viram ontem o Weintraub, que agora está no Banco Mundial, fazendo um Twitter, indagando se tudo isso não seria uma grande conspiração. E qual seria a próxima? Com quase 200 mil mortos aqui. E com o desastre que o vírus provocou na economia mundial. Inclusive na economia chinesa. Então não é mais possível ter essa gente. Não é possível ter essa gente. E essa coalizão de empresas está divertindo o Brasil, está perdendo investimentos em razão desse ponto de vista. Em razão dessa militância cega, estúpida, mentirosa. Não é o Reinaldo Azevedo falando, pobrezinho do Reinaldo Azevedo. É o Itaú, Bradesco, Santander, a JBS, a BR Food. São elas falando, isso nos prejudica. Isso prejudica o Brasil. Isso prejudica os nossos produtos. São as empresas. Aquelas que respondem por aquilo que o Brasil tem de melhor, que são os seus superávites nessa área. Aí vai um sujeito indicado e se nega a responder ao senador? Não pode mais passar uma indicação ali. Até esse Araújo cair. Até que continue, não é possível ter um sujeito com esta abordagem. Que destrói os interesses brasileiros. Que agride os interesses brasileiros. É o auge, o extremo e o sumo da incompetência. Então está de parabéns o Senado brasileiro por ter rejeitado esta indicação. E eu, olha, sinceramente não quero nem saber quais são as credenciais intelectuais do seu Marzano que foi rejeitado. Porque ele deixou claro na sabatina que ele não tinha condições de ter independência intelectual para exercer aquele cargo. Que teria de se subordinar a uma hoste de malucos. De gente que foi derrotada pelos fatos. Depois da derrota do Donald Trump, esse Ernesto Araújo não tem a menor condição de continuar. Já não tinha, mas agora piorou. De continuar à frente do Itamaraty. Para o bem do Brasil. Para o bem do Brasil. Esta canalha na internet que fica chamando todo mundo de comunista porque é de uma ignorância. Eles não sabem, eles não têm noção do tamanho da burrice deles. Houvesse realmente um comunismo que nos ameaçasse, ia tentar enfraquecer a economia brasileira. Quem enfraquece a economia brasileira hoje é essa postura. Se isso é ser comunista, comunistas são vocês. Mas nem isso vocês só são imbecis. Vocês só são o lixo intelectual, a pior coisa que se produziu no país em qualquer tempo. Um desastre moral, intelectual, tudo. Sanitário, escolha a área. Nada que vier do Itamaraty pode passar no Senado. Os senhores senadores agora são responsáveis por botar essa área no eixo. Ou as coisas vão se complicar bastante. Então, parabéns aos senadores. E se preparem para próximas rejeições.
enquanto aquele ser estiver lá. O Itamaraty hoje emitiu uma nota negando que o Foster tivesse falado aquelas coisas quando você tem as evidências todas de que falou. O Estadão conseguiu acesso com base na lei de acesso à informação. Está lá. Dando esperanças de que o Trump pudesse reverter a situação. Olha, a função de um embaixador é instruir o presidente com fatos, não com torcida. Ele não tem que torcer, ele tem que dizer, os fatos crus são esses, ainda que o presidente não vá gostar do que lê. Né? Viva o Itamaraty. O bom Itamaraty. O Itamaraty que tem que se levantar. O Itamaraty ao qual pertenceu Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes que vocês acabaram de ouvir. Era diplomata. Do Itamaraty altivo. Não essa escória que tomou conta dessa área no país. Destruindo uma tradição de independência da diplomacia brasileira que foi mantida durante a ditadura, até. Nós temos o Itamaraty pior, mas 800 vezes pior do que o Itamaraty da ditadura. Saibam. Então isso não pode continuar. É simples assim. E o Senado tem uma tarefa aí. Aplausos pela decisão correta.